Dei esta vitamina para minha avó, e hoje ela volta a lembrar das coisas com clareza. Minha avó começou a esquecer coisas pequenas. Uma palavra que não vinha, uma pergunta repetida, um olhar perdido no vazio. No começo achamos que era algo normal, coisa da idade. Mas aquela névoa na mente dela começou a nos preocupar. Seria Alzheimer? Estávamos perdendo a avó que tanto amamos? Hoje vou te contar como uma vitamina para o cérebro na terceira idade trouxe de volta a clareza dela. E no final, você vai ver os alimentos que a contêm. Fica comigo, porque essa história pode ser a chave para melhorar a memória dos idosos que você tanto ama. Quando os esquecimentos da minha avó começaram, foi como se o tempo começasse a brincar com a gente. Você se lembra daquelas tardes em que sua mãe ou sua avó contavam histórias da juventude, com tantos detalhes que dava para imaginar tudo? Minha avó era assim. Sempre tinha uma história pronta, uma resposta rápida, uma risada que enchia a casa. Mas de repente, algo mudou. Começou com coisas pequenas, quase imperceptíveis. Ela esquecia onde deixava os óculos, repetia a mesma pergunta durante uma conversa, ou ficava olhando para o nada, como se a mente estivesse presa em algum lugar distante. Onde coloquei meu chale? Já te contei isso? Coisas assim, que no início pareciam normais. A gente ria, fazia piada, dizia que era coisa de velho, mas no fundo, algo não parecia certo. Você já sentiu isso alguma vez? Aquele nó no estômago quando vê alguém que ama começar a se apagar, mesmo que só um pouquinho? A gente não queria admitir, mas cada esquecimento era como um alarme, tocando cada vez mais alto a cada dia. Se você conhece alguém que está passando por isso, um parente, alguém querido, conta a sua experiência nos comentários. Um momento que fez toda a diferença. Um dia, enquanto assistíamos a uma novela juntas, minha avó me olhou confusa. Como se chama aquela coisa onde faz arroz? Ela perguntou. Queria dizer panela, mas a palavra não vinha. Ela ficou olhando para a tela, procurando na mente, e eu senti um aperto no coração. Não era só uma palavra perdida. Era como se uma parte dela estivesse se apagando. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Eu não podia mais ignorar os sinais. Depois vieram outros momentos que doíam ainda mais. O humor dela, sempre tão doce e paciente, começou a mudar. Ela ficava irritada com pequenas coisas, como não achar a bolsa que estava bem na frente dela. Estou só cansada, ela dizia em voz baixa, mas nos olhos dela havia algo mais. Medo. Medo do que estava acontecendo dentro dela. Soa familiar para você? Talvez você já tenha visto alguém querido agir assim, com essa mistura de frustração e negação. O susto nos obrigou a agir. O pior momento chegou numa tarde. Minha avó me ligou com a voz trêmula. Não sei onde estou, disse. Ela tinha descido do ônibus um ponto antes e não reconhecia a rua. Quando a encontrei, estava sentada num banco, olhando para o chão como uma criança perdida. Me abraçou forte, sem dizer nada. E naquele silêncio eu senti o medo dela e o meu. Naquele dia, entendi que não podíamos mais dizer, é normal. Tentamos conversar com ela, mas ela se fechava. Não exagera. Todo mundo esquece das coisas. Eu tô bem, dizia, com uma mistura de raiva e tristeza. No fundo, ela também sabia. Aceitar que algo estava errado era mais assustador do que os esquecimentos em si. Nesses momentos, tudo que você quer é ajudar, mas não sabe por onde começar. Me sentia impotente, como se minha avó estivesse escorrendo pelas minhas mãos, e eu não tivesse ferramentas para segurá-la. Decidimos que era hora de buscar ajuda. Levamos minha avó ao médico, com esperança de encontrar uma resposta clara. Seria algo grave? Era o começo daquilo que tanto temíamos? O clínico geral fez uma avaliação simples. Pressão arterial, algumas perguntas de memória, exames de rotina. É normal para a idade dela, nos disse. Tem mais de 70 anos. Essas coisas acontecem. Mas eu conhecia minha avó. Ela nunca foi assim. Sempre foi aquela mulher que resolvia palavras cruzadas em minutos, que lembrava o aniversário de todo mundo, que organizava as festas da família com alegria. Isso não era normal. Não desistimos. Levamos a outros médicos especialistas. Fizeram uma tomografia, exames mais completos, testes detalhados de memória. O diagnóstico foi vago. Não há sinais de Alzheimer nem de demência. Pode ser um declínio cognitivo leve. Recebemos conselhos típicos.
Comer mais verduras, dormir 8 horas, fazer palavras cruzadas, caminhar todos os dias. Não eram conselhos ruins, mas soavam como uma receita genérica, como se não vissem a minha avó como a pessoa única que ela é. Seguimos cada recomendação ao pé da letra. Mudamos a alimentação dela. Sucos verdes de manhã, aveia com sementes, sopas caseiras cheias de cor e nutrientes. Compramos cadernos de palavras cruzadas, incentivamos a leitura todas as tardes. Até instalamos um aplicativo de jogos mentais no tablet. Mas sabe o que aconteceu? Muito pouco. Alguns dias ela parecia mais alerta, mas no dia seguinte já perdia o fio da conversa. Era como se estivéssemos correndo em círculos, fazendo tudo certinho, mas sem ver mudança real. Essa foi uma das partes mais difíceis. Sentir que está fazendo tudo certo e ainda assim não ser suficiente. Você já sentiu essa frustração? Fazer tudo o que está ao seu alcance e ainda assim sentir que está chegando tarde demais. Sem um diagnóstico claro, sem uma causa concreta, não havia tratamento. Se fosse uma infecção, existiriam antibióticos. Se fosse pressão alta, haveria remédio. Mas com algo tão vago como o envelhecimento cognitivo, tudo virava um jogo de tentativa e erro. Um dia, enquanto buscava respostas, me fiz uma pergunta que nunca vou esquecer. E se não for uma doença? E se a minha avó simplesmente estiver faltando algo que o corpo dela já não consegue extrair dos alimentos? Esse pensamento foi como uma faísca. Comecei a ler mais, não buscando uma cura milagrosa, mas uma pista. Mergulhei em fóruns, artigos, palestras de especialistas em nutrição e neurologia. E ali, entre tantas palavras, encontrei algo que me surpreendeu. O cérebro também precisa se alimentar, não apenas de exercícios mentais, mas de nutrientes que o mantenham forte. O que descobri não era nenhum segredo novo. Desde a década de 1970, universidades na Europa e nos Estados Unidos estudam como certas vitaminas e minerais afetam a memória e o humor. Não são produtos raros nem caros, mas sim nutrientes essenciais que o corpo precisa sempre, mas que, depois dos 65 ou 70 anos, o organismo absorve com mais dificuldade. Você sabia que mais de 70% dos idosos têm deficiências em nutrientes fundamentais para o cérebro e nem sabem disso? Conta pra gente nos comentários. Quando foi que você percebeu que podia ajudar sua avó? Ou um parente querido que estava começando a esquecer? A vitamina que mudou tudo. Uma palavra que se repetia em tudo que eu lia era vitamina B12. Essa vitamina é como uma guardiã do sistema nervoso. Ajuda a proteger os neurônios, aquelas pequenas conexões que transmitem mensagens no cérebro. Sem ela, a mente fica lenta, confusa. Os esquecimentos, a dificuldade com palavras, até mesmo as mudanças de humor da minha avó, podiam ser sinais de que ela estava com deficiência de B12. E o mais surpreendente, a partir de certa idade, o corpo não absorve bem essa vitamina, mesmo que você coma carne, ovos ou laticínios. Depois descobri a vitamina D3, a vitamina do sol. Ela não só fortalece os ossos, mas também cuida do humor e da clareza mental. Lembra quando você passava horas no sol e se sentia cheio de vida? Com o passar dos anos, a pele perde a capacidade de produzir vitamina D3. E isso pode causar cansaço, confusão ou tristeza. Também li sobre os ômega 3, especialmente o DHA, um tipo de gordura boa que funciona como o cimento que mantém os neurônios unidos. Sem ele, o cérebro perde agilidade, como uma máquina sem óleo. O que mais me impressionou foi saber que muitas pessoas idosas têm deficiência de vários desses nutrientes ao mesmo tempo. O estômago produz menos ácidos, o intestino absorve menos. Mesmo comendo bem, o corpo nem sempre aproveita o que precisa. Já aconteceu com você de se alimentar bem, mas ainda assim se sentir fraco ou com dores? Era isso que estava acontecendo com minha avó, não apenas na mente, mas também no corpo. As articulações dela estalavam. Ela reclamava de desconfortos ao caminhar, e sua energia não era mais a mesma. Esse foi o momento em que tudo mudou. Não estávamos enfrentando uma doença incurável. Talvez só precisássemos dar ao corpo dela o que estava faltando. Com essa ideia em mente, conversamos com o médico. Contamos tudo o que havíamos aprendido e, com a aprovação dele, criamos um plano simples, mas cuidadoso, para apoiar a saúde da minha avó, começando pelo cérebro e pelas articulações.
Começamos com a vitamina B12. Como o estômago das pessoas idosas não absorve bem essa vitamina, escolhemos uma versão que se dissolve debaixo da língua. Todas as manhãs, em jejum, minha avó tomava sua pastilha sublingual. Não esperávamos milagres, mas em 2 semanas notamos algo. Ela estava mais desperta, mais presente. Já não ficava olhando para o café sem bebê-lo, como se a mente estivesse desligada. Começou a comentar sobre o programa de rádio que estava tocando, a rir com algo que lia no jornal. Essa pequena mudança foi como um raio de luz. Lembra da última vez que viu alguém querido sorrir de verdade, como antes? Para mim, ver minha avó mais viva foi um presente. Mas não paramos por aí. Acrescentamos a vitamina D3, em gotinhas que ela tomava no café da manhã. O médico explicou que muitas pessoas mais velhas não produzem o suficiente. E isso afeta não só o humor, mas também os músculos e as articulações. Em poucas semanas, minha avó começou a se sentir menos rígida ao caminhar, menos cansada. Depois incluímos ômega 3, uma cápsula rica em DHA, tomada junto com o café da manhã. Esse nutriente é como o óleo que mantém o cérebro funcionando sem atritos. Aos poucos, minha avó começou a acompanhar melhor as conversas. Antes, ela pulava de um assunto para outro ou simplesmente se perdia. Agora, os pensamentos dela estavam mais claros, como se sua mente tivesse encontrado o caminho de volta. Também adicionamos magnésio, que foi essencial para o descanso dela. Já sentiu que não descansa bem, que acorda com o corpo tenso? Minha avó reclamava disso, e as noites eram agitadas. Com o magnésio, tomado antes do jantar, ela começou a dormir profundamente. Já não acordava tantas vezes, e isso ajudou sua mente a ficar mais leve durante o dia. Por fim, incluímos um complexo de vitaminas do complexo B, com BAN, B6 e outras que trabalham juntas para dar energia ao corpo e à mente. Isso foi como um empurrão que faltava. Minha avó, que antes vivia dizendo que estava sempre cansada, começou a se levantar com vontade de cozinhar, de ler, de conversar. Voltou a rir com a gente, a contar histórias, a ser ela mesma. Não é incrível como algo tão simples pode fazer tanta diferença? Fizemos tudo com muito cuidado, sempre consultando o médico para garantir que as doses fossem corretas para a idade e a saúde dela. Nem todos os corpos são iguais, e o que funcionou para minha avó pode não funcionar do mesmo jeito para todos. Mas o que posso te dizer é que essas mudanças não foram mágicas, foram reais. Semana após semana, vimos minha avó se reconectar com o mundo, conosco, com ela mesma. Te convido a clicar em inscrever-se e ativar o sininho para continuar se informando. Os sinais de esperança começaram a aparecer. Nos primeiros dias, não notamos muita coisa, e já esperávamos isso. Não buscávamos um milagre instantâneo, apenas um pouco de luz. 2 semanas depois, algo mudou. Minha avó estava mais desperta pela manhã. Antes, ela sentava à mesa e ficava olhando o café como se não soubesse o que fazer com ele. Agora começava a conversar sem que ninguém puxasse assunto. Ouvi no rádio que vai chover, dizia, ou dava risada de alguma notícia no jornal. Seu humor também melhorou. Já não estava tão irritada nem tão apagada. Parecia mais leve, como se um peso tivesse saído de cima dela. Um momento que nunca esquecerei. 4 semanas depois, as mudanças eram mais evidentes. Ela já não esquecia tanto. Antes, me perguntava 3 vezes em 5 minutos se tinha trancado a porta. Agora, isso acontecia bem menos. Não desapareceu por completo, mas sua mente estava mais conectada. Começou a participar mais das conversas em família. Antes, só concordava com a cabeça, como se não conseguisse acompanhar o assunto. Mas um dia, durante o almoço, ela nos interrompeu para contar uma história da juventude. Quando eu tinha 25 anos, dancei a noite toda numa festa, disse, e todos rimos. Esse foi o momento em que eu soube que algo estava funcionando. Ela mesma percebeu. Uma tarde, enquanto tomávamos café, me olhou e disse, "Não sei o que vocês estão fazendo comigo, mas me sinto mais viva." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Consegue imaginar o que é ouvir isso de alguém que você achava que estava perdendo? Foi como recuperar um pedacinho da minha avó, aquele que pensei que estivesse desaparecendo. A rotina dela também melhorou. Dormia melhor, acordava com mais energia e, durante o dia, conseguia se concentrar com mais facilidade.
Conseguia assistir a um filme inteiro sem se perder, ler uma revista sem deixar pela metade. Pequenas coisas. Sim, mas que juntas faziam uma enorme diferença. Suas articulações também pareciam menos rígidas. Antes, andar alguns passos já era difícil. Ela reclamava de incômodos. Agora, mesmo sem correr maratonas, se movimentava com mais facilidade, como se seu corpo também estivesse despertando. Na consulta seguinte, o médico notou a diferença. Isso pode estar relacionado a uma melhor nutrição cerebral, nos disse. Muitas vezes, pequenos ajustes têm um grande impacto, especialmente quando são feitos a tempo. E ele tinha razão. Não era uma cura milagrosa, mas era real. Minha avó continuava sendo uma senhora, com dias bons e outros nem tanto, mas a diferença era enorme. Era como se uma luz que estava se apagando voltasse a acender, tênue, mas firme. Cuidar do corpo é cuidar da mente. Hoje minha avó está muito melhor. Não é a mesma de quando tinha 50 anos, mas está mais lúcida, mais presente, mais animada. E isso não é coincidência. Continuamos com sua rotina de vitaminas. B12 sublingual, ômega 3, complexo B, D3 pela manhã, magnésio à tarde. Mas não são só as vitaminas. Mudamos sua alimentação para algo mais natural. Menos frituras, mais frutas, mais verduras, mais água. Cada mordida conta, porque o cérebro e o corpo se alimentam do que você oferece a eles. Também a incentivamos a se mover. Todos os dias ela sai para caminhar, mesmo que sejam apenas 10 minutos. Lembra como você se sentia depois de um passeio tranquilo? Aquele ar fresco, aquela sensação de leveza. Para minha avó, essas caminhadas viraram seu momento favorito do dia. Oxigenam o corpo, clareiam a mente. Além disso, incluímos jogos mentais. Nada complicado. Palavras cruzadas, caça-palavras, pequenos exercícios de memória. Não se trata de aprender coisas novas, mas de manter a mente ativa, como um músculo que se exercita com carinho. Você já resolveu palavras cruzadas com sua mãe ou avó? Esses momentos não só ajudam a mente e criam lembranças preciosas. Outra chave tem sido a rotina. Minha avó acorda sempre no mesmo horário. Toma café da manhã com calma, lê um pouco, caminha, almoça na hora certa. À noite, toma uma infusão, bate um papo rápido, algo que a faça se sentir em paz. Para os mais velhos, a estrutura traz segurança, ajuda a não se perderem no tempo. O poder do amor. Mas se há algo tão importante quanto as vitaminas, é isto: não deixá-la sozinha. Minha avó vive cercada de amor. A incluímos em tudo. Nas decisões da casa, nas refeições em família, nas pequenas comemorações, porque se sentir útil, se sentir parte de algo, mantém essa chama acesa. Você já viu isso? Quando uma pessoa idosa se sente invisível, ela começa a se apagar. Mas quando se sente amada, valorizada, sua mente e seu coração brilham. Como família, aprendemos a ter paciência. Quando ela repete uma história, ouvimos. Quando esquece uma palavra, não corrigimos. A abraçamos, rimos com ela, contamos como foi o nosso dia. Isso não é curado com vitamina, isso é curado com amor. Quero fazer uma pausa aqui para te dizer algo muito importante. Nem todos os esquecimentos são causados por falta de vitaminas. Antes de tentar qualquer coisa, levamos minha avó para fazer exames completos. Análises de sangue, testes neurológicos, consultas com especialistas. Não havia sinais de Alzheimer ou demência, e isso nos deu liberdade para tentar algo natural. Se você está percebendo esquecimentos ou mudanças em alguém que ama, não espere. Procure um médico. Faça os exames necessários. Às vezes, agir a tempo faz toda a diferença. E se já houver um diagnóstico grave como Alzheimer ou Parkinson, as vitaminas não são uma cura. Elas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, dar mais clareza ou energia, mas não substituem um tratamento médico. Sempre consulte um profissional antes de experimentar algo novo. O que aprendemos com minha avó é que o declínio nem sempre chega de uma vez. Começa com pequenas coisas: um esquecimento, uma mudança de humor, uma sensação de estar desconectado. Muitas vezes, os idosos não falam por medo ou vergonha, e muitas famílias ignoram, achando que faz parte da idade. Mas nem tudo é parte do envelhecimento. Às vezes, é um sinal de que o corpo precisa de ajuda.
Lembra quando sua mãe ou avó dizia para comer os legumes porque faziam bem? Elas estavam certas. Mas com o passar dos anos, não basta comer bem. O corpo muda e às vezes precisa de um empurrão extra. Com minha avó, esse empurrão veio das vitaminas, de uma alimentação mais cuidadosa, de movimento e de amor. E os resultados nos encheram de esperança. Um dia, enquanto tomávamos café juntas, minha avó me olhou e contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Falou de quando tinha 20 anos, de um baile em sua cidade, de como seu vestido azul brilhava sob as luzes. Ela não parou, não hesitou, não perdeu palavras. Falava com uma clareza que me fez sorrir até os olhos se encherem de lágrimas. Esse foi o presente mais bonito. Recuperar, ainda que só um pouco, a avó que achei que estava perdendo. Hoje, continuamos cuidando dela. Ela não é perfeita, não é a mesma de antes, mas está aqui, conosco, com seu riso, com suas histórias. E isso, para mim, muda tudo. Alimentos onde encontramos essas vitaminas. Agora que você já conhece o poder dessas vitaminas e nutrientes, é natural que se pergunte: onde encontrar luz nos alimentos? E como incorporar luz na rotina diária para melhorar a memória e o bem-estar, especialmente depois dos 60 anos? Porque, como vimos com minha avó, a alimentação é a base de tudo. Vitamina B12, a guardiã do sistema nervoso. Embora o corpo tenha mais dificuldade em absorver, lá com a idade, continuar consumindo alimentos ricos nela é essencial. Fontes principais: carnes vermelhas magras, carne de boi, ou porco grelhada, ou assada. Peixes e frutos do mar: salmão, atum, sardinha, mariscos, ovos, mexidos, cozidos, do café da manhã ao jantar. Laticínios: leite, iogurte natural, queijos. Dica: combine esses alimentos com vitamina C, como suco de laranja ou salada com frutas cítricas, pois ela ajuda na absorção dos nutrientes. Vitamina D3. A. Vitamina do sol. Fonte principal: exposição solar de 10 a 15 minutos por dia sem protetor solar e em horários seguros. Também presente em peixes gordurosos: salmão, cavala, atum. Óleo de fígado de bacalhau. Pode ser consumido em cápsulas. Cogumelos expostos à luz UV para melhor absorção. Consuma com gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, castanhas. Ômega 3, especialmente DHA, o cimento do cérebro. Alimentos ricos em DHA: peixes gordurosos, salmão, cavala, atum, sardinha 2 a 3 vezes por semana. Sementes de chia e linhaça. Podem ser adicionadas ao iogurte, vitaminas ou saladas. Nozes: um punhado por dia, como lanche saudável. Óleos vegetais, como o de linhaça e canola, ideais para temperar saladas. Sempre consuma com as refeições, pois a gordura ajuda na digestão do ômega 3. Magnésio, para descanso e relaxamento muscular. Você o encontra em verduras escuras, espinafre, acelga, couve, oleaginosas e sementes. Amêndoas, castanhas, do-pará, sementes de abóbora. Leguminosas: feijão preto, lentilhas, grão de bico, chocolate amargo, acima de 70% de cacau. Cereais integrais: aveia, arroz integral, quinoa. Dica: se for suplementar, como minha avó, tomar à noite pode melhorar o sono. Complexo B, BUM, B6 e outras. Energia para corpo e mente. Encontradas em cereais integrais, aveia, arroz integral, pão integral, leguminosas, lentilhas, feijões, grão de bico, carnes magras, porco, frango, peixes, salmão, truta, ovos, frutas e legumes, banana, abacate, batata, espinafre. A chave aqui é a variedade. Uma dieta equilibrada garante a ingestão dessas vitaminas. A alimentação é um pilar fundamental da saúde cerebral e das articulações. Não se trata de dietas restritivas, mas de escolhas conscientes. Você se anima a adicionar mais desses alimentos no seu dia a dia? Qual deles é mais fácil para você incluir?
E você? Já conhecia o poder dessas vitaminas? Clique aqui para continuar aprendendo como ajudar os mais velhos da família a viverem melhor a cada dia.